Rodrigo, qual a modalidade da Caixa que consigo participar de forma online, sem precisar estar em loco? Hoje, a maior parte delas, tá, Rodrigo? Assim, os leilões, todos são online, na sua vasta maioria. Talvez eu tenho sempre medo com aquelas palavras que são muito duras, tipo todos, né? Aí pode ser que daqui a pouco, olha, mas esse aqui foi exclusivamente presencial. São centenas de leilões todos os anos no Brasil inteiro. Né? Se eu disser todos, pode ser que alguém ache pense e diga, viu, o Renato disse que são todos, mas esse aqui foi presencial. Bom, na extensão do que eu conheço, a vasta maioria, vamos dizer assim, para não dizer todos, são online hoje em dia, você pode fazer online, venda direta online, licitação aberta é presencial, mas eu, sinceramente, não sei como é que a Caixa está, eu não participei de nenhuma durante a pandemia, licitação aberta especificamente, então eu não sei como é que a Caixa está conduzindo, acredito que provavelmente por algum mecanismo online também. As licitações fechadas, você entrega o envelope e você pode assistir elas online ou ter a informação depois tem um termo lá que agora me fugiu, é tipo lista de classificação, eles publicam uma lista de classificação das propostas depois, tá bom? O Chico aqui, não raro vejo a segunda praça com valor maior do que na primeira praça. Chico, a razão que isso pode estar acontecendo é o valor da dívida atualizada mais custas superar o valor do imóvel. Então, imagine que o cara, por exemplo, financiou um valor muito alto do imóvel, tipo 90% do imóvel, e esse imóvel desvalorizou ao longo do tempo também. E aí, vamos dizer que ele tem ficado inadimplente muito tempo, e aí o juro de mora comendo muito solto, e tem inflado muito o valor da dívida, advogado, honorários advocatícios, enfim, uma série de outras custas que tenham inflado o valor da dívida, ao mesmo tempo que o valor do imóvel tenha caído, ou se desvalorizado, de algum imóvel em particular. Essa pode ser uma das razões pela qual, na segunda praça, você tem um valor maior do que da primeira praça. Isso porque, conforme eu falei na regra da Lei 9.514, ele é obrigado a levar na primeira praça pelo valor da avaliação e na segunda praça pelo valor da dívida atualizada mais custas, mesmo que isso seja menor de 50%, ou mesmo que isso seja mais do que o valor de avaliação do imóvel. Então, ele é obrigado a seguir essa regra, tá bom? Isso aí, o Chico Arrematante fazendo presente. Rafael, qual a média de tempo de venda depois do arremate? Já ficou muito tempo com o imóvel sem vender? Veja, a média, eu diria assim, de 8 a 16 meses, mais ou menos. O processo de venda, de agilização da venda, ele está muito relacionado, Rafael, às etapas anteriores. Se o processo de seleção foi feito com calma, né, olhando todos os filtros de mercado, olhando todos os filtros de risco, fazendo uma análise, assim, não tendo pressa, né, olhando um número relevante de oportunidades para você selecionar as melhores oportunidades, você já está preparando o caminho para fazer o giro mais rápido. Se você fizer a análise de uma forma superficial, sem olhar todos os ângulos, por exemplo, um dos motivos de atraso muito comuns, tem dois, você pode ser arrematou um imóvel que não era tão interessante, mas um outro motivo bastante comum é você ter algum tipo de enrosco com o devedor, ele entrar com um recurso que vai atrasar a tua posse, um recurso que vai atrasar, enfim, o próprio processo, um pedido de nulidade que vai se arrastar por muito tempo. Só que, veja, quando você faz uma análise prévia, e isso a gente não vai tratar hoje, a gente trata numa aula específica sobre desocupação, sobre informação do devedor, você já sabe que tipo de devedor você está lidando. Você já sabe se está lidando com alguém que tem a probabilidade de causar algum atraso ou não. Então, todas essas etapas feitas da forma adequada e de uma forma coordenada entre si, vão trabalhar para fazer com que o processo seja mais rápido. A falha em alguma dessas etapas, sim, pode te levar a ter um atraso na venda. E veja, não tem problema se você sabia onde você estava entrando. Por exemplo, eu tenho um caso meu, que a gente, inclusive, acabou de vender um imóvel. A gente decidiu, eu estava em sociedade com meu irmão nesse caso em particular, a gente decidiu arrematar um imóvel que a gente sabia conscientemente que essa é a grande diferença. O problema para mim é quando o cara não é consciente. Que o devedor era um cara que ficou 18 anos arrastando o processo na justiça. Então eu sabia que a probabilidade que ele continuasse a tentar atrasar esse processo. Acontece que o leilão, lembrando para vocês, ele é o último estágio de um processo judicial. Ele é uma medida extrema. A expropriação, que é o termo correto, quando você tira o bem de alguém para leiloar, ele é uma medida extrema, é o último recurso, quando todos os outros foram tentados e não tiveram êxito. Então,
por mais que o cara tenha essa postura e eu sabia que se ele pudesse ele ia atrasar, eu sabia também que, por outro lado, esse era o último estágio de um processo judicial, já não tinha mais tanto coelho para o cara tirar da cartola, vamos chamar assim. Mas a gente entrou nesse caso sabendo que podia ter algum atraso. E teve um atraso de 1 ano nesse processo. Só que, veja, foi consciente, eu sabia que eu estava entrando lá naquele caso, que isso podia acontecer. Para mim fazia sentido dentro de todo o contexto da arrematação como um todo, e beleza, a gente tomou posse, depois fez o que tinha que fazer, colocou a venda e já está vendendo, entendeu? Então, assim, pode ter atraso? Pode, mas quanto melhor você fizer aquela primeira etapa, menos exposto a esse tipo de ocorrência vai estar, tá bom? Espero ter ficado claro aí a resposta para a tua pergunta. Marcelo, vamos lá. Você já falou que a sua meta é de retorno bruto de pelo menos 80%. Usando a sua experiência, com a margem mínima que você tem de estabelecer para o retorno líquido? Cara, a líquida vai depender, por exemplo, do número de gastos que você vai ter com advogado, não é a maior parte, mas principalmente com reforma, dependendo do estado do imóvel. Partindo de 80%, pelo menos de 30% a 50%. Entre 30% no limite a 50% bem razoável você ter, e aí incluindo tudo, todos os gastos de advogado, de transferência, de leiloeiro, de condomínio durante o tempo que até você vender, enfim, se for um imóvel que incide condomínio, reforma, enfim, todas as despesas que você tiver entre 30% e 50%, sim, tá bom? Complementando a pergunta acima, sei que cada um tem suas metas, você só tem um parâmetro da sua experiência. Não, tranquilo, cara, veja, a questão de margens, eu acho que é uma ótima pergunta sua, sim, Marcelo. Quando eu faço a minha mentoria, tirando a etapa inicial que a gente está fazendo o nivelamento das informações, quando a gente entra na segunda etapa, que é a etapa mais estratégica, a primeira aula que eu faço é uma aula sobre definição de objetivos. E os objetivos, eles são muito individuais. E eles têm, inclusive, ancoragem nas circunstâncias específicas de cada um. Vou dar um exemplo. Imagina que, por exemplo, o teu dinheiro está investido, você tem uma empresa, e essa empresa é uma empresa altamente rentável, que você gera lucros de 40%, 50% ao ano com o dinheiro que você investe nela. É natural que você, para tirar o teu dinheiro, que você poderia reinvestir nessa empresa para fazer outra coisa, você queira ter retornos mais altos que isso, certo? Agora, imagina, por outro lado, alguém que tem o dinheiro na poupança, rendendo hoje 2% ao ano. 2% ao ano bruto, nem descontar a inflação. Descontar a inflação é negativa, a rentabilidade. Você acha que, por exemplo, esse cara ter 20% ao ano é ruim? Não, é bom, é 10 vezes o que o cara está tendo. Para aquele primeiro cara, 20% é ruim, é menos do que ele está tendo. Então, você concorda que, para mim, eu não posso dizer que 20 é bom para todo mundo, ou que 50 é o mínimo para todo mundo? Você tem que fazer uma análise individual tua, olhando as tuas circunstâncias, olhando o teu, vamos dizer assim, aquele mínimo que faz sentido pelo esforço que você está colocando no processo. Porque vamos dizer o seguinte, vamos pensar no cara que tem dinheiro na poupança, mas 10%, será que vale? Eu não posso responder essa pergunta. Para mim, talvez não. Talvez para essa pessoa valha. Agora, eu sempre acho o seguinte, quanto mais baixa a tua barra de retorno mínimo, mais exposto você está a, por exemplo, se alguma coisa sair errado, em vez de você ter lucro, você ter prejuízo. Por exemplo, se eu botei lá o meu limite de lance máximo, considerando um lucro de 10%, se eu errar em qualquer uma das minhas premissas, esse lucro de 10 vira 5, ou vira 0, ou vira menos 5, entende? Então, e outra, talvez, mesmo que ele atinja o 10, pensa que o cara tem um baita do esforço para tirar o devedor, para desocupar o imóvel, depois fazer reforma, e beleza, e deu 10% de lucro. Pode ser que daqui a pouquinho o cara olhe e fale assim, puxa, mas esse 10 não tá valendo o meu esforço, não tá valendo o meu tempo, entende? Então, eu prefiro levar vocês a fazer a reflexão do que é uma boa margem para vocês e desafiando vocês a pensar sobre várias óticas diferentes do que dizer que percentual X, Y ou Z é o mínimo que vocês deveriam operar. Afinal de contas, eu não sei todos os detalhes das circunstâncias específicas de cada um de vocês. Faz sentido, gente? Faz sentido? Manda aí um faz sentido no chat para eu saber se deu para vocês se conectarem sobre por que muitas vezes eu dou o meu parâmetro, mas ao mesmo tempo eu digo que vocês têm que, enfim, fazer uma reflexão por vocês mesmos sobre o que faz sentido ou o que não faz sentido do ponto de vista de margem mínima.